Obrigado, Gustavo. Boa tarde a todos. Estou muito feliz de estar aqui hoje para apresentar a vocês o nosso projeto, um projeto que envolve diretamente também Gustavo, envolve também outros professores da Unicinos, inclusive a professora Karine Freire. Estou muito feliz então, de representá-los e representar toda a equipe do Projeto Dream, do Projeto Dream Brasil, então também os colegas das outras universidades participantes. Eu hoje vou apresentar a vocês qual é o nosso sonho. Ou seja, em poucas palavras, nós pretendemos transformar em realidade os sonhos dos brasileiros. E nós pretendemos fazer isso através do design. Para tanto, nós desenvolvemos um processo de projeto que é composto por 3 fases. E agora vou apresentá-lo rapidamente, depois vou voltar mais aprofundadamente nele. Mas vou dar uma dica a vocês, já que nós vimos ótimas apresentações provenientes de Berlim. Memorize em particular esse vídeo indiano que foi projetado entre a primeira e a segunda apresentação, porque é um belo exemplo do que nós estamos tentando desenvolver com o Projeto Dream. A primeira fase do nosso projeto é a fase do sonhar. É a fase que agora estamos desenvolvendo. Estamos saindo nas ruas e sonhando junto com os brasileiros. Como? Estamos perguntando para as pessoas que encontramos quais são os teus sonhos. Estamos gravando estes sonhos, estamos gravando as respostas, estamos coletando todos estes sonhos para constituir um grande database de sonhos, que pretendemos usar justamente na segunda fase, a fase do realizar. Organizaremos uma grande workshop, ainda em agosto, onde o workshop de cocriação, então que envolverá designers, mas não somente designers, que usará como matéria-prima, como fonte de inspiração, justamente esses sonhos. Destes workshops surgirão ideias, muitas ideias. E, passando para a terceira fase, a fase do realizar, o nosso objetivo é que, implementando essas ideias, nós consigamos, de alguma forma, realizar também os sonhos que as inspiraram. Vou voltar, sei que são muitas informações, vou voltar nela, mas deixe que antes apresente algumas premissas essenciais para entender o projeto Dream. Em primeiro lugar, por que usar mesmo o design para trabalhar com a matéria dos sonhos? Os designers, e aqui reconheço alguns deles, sabem muito bem que o design, a sua ação projetual, não se concentra exatamente no mundo real, mas se concentra naquele percurso, naquela trajetória que do mundo real passa para outros mundos possíveis, mundos desejavelmente preferíveis, melhores. Então, o design é acostumado a trabalhar com uma matéria que não existe, com a matéria virtual do que não é, mas poderia ser, do que poderia ser melhor. O design é acostumado a trabalhar com uma matéria, então, maravilhosa, a matéria da maravilha. É por isso que nós acreditamos que o design possa trabalhar com os sonhos também. E por que no Brasil? Por que estamos pensando de realizar isto no Brasil, como já tentamos realizar também na Índia? Porque aqui parece que finalmente se possa sonhar e sonhar de verdade. Na Índia, no Brasil, de maneira geral nos países emergentes, há evidentemente uma grande necessidade há uma grande possibilidade de desenvolver novos negócios. E nós acreditamos que não seja simplesmente uma possibilidade, que seja também uma necessidade, aliás, uma urgência. Necessitamos desenvolver negócios que consigam dar conta das exigências das populações, das necessidades sociais. Eu não estou falando de mais um tablet, estou falando de algo de parecido ao que Jeff Chapin
acabou de apresentar uma Easy Lettering, por exemplo. E podemos usar os padrões de desenvolvimento, os padrões de procura da inovação que já foram usados nos países já desenvolvidos, países que parecem estar em declínio? Provavelmente não, porque o crescimento dos países emergentes é, por escala e por rapidez, tão grande que provavelmente esses padrões não são mais válidos aqui. Nós necessitamos inovar. Necessitamos encontrar novas formas de desenvolver esse mundo. Formas mais viáveis, formas mais eficazes, formas inevitavelmente mais sustentáveis. Nesta mudança de paradigma, desse desenvolvimento, dessas formas de inovar para este desenvolvimento, para estas formas de inovar. Nesta mudança de paradigma mudam um monte de coisas, quase tudo muda, mas tem uma coisa que eu acho não mude, nós achamos que não mude. O protagonismo do design. Acreditamos que o design possa ser protagonista também aqui da inovação. Por quê? Se assumimos as práticas do design como o exercício das técnicas para imaginar, criar, desenvolver mundos possíveis, mundos melhores, em outras palavras, para inovar, então devemos considerar o design como uma tecnologia da inovação. Aliás, como uma das melhores tecnologias da inovação que nós temos nas mãos, que o homem tem nas mãos. Uma inovação, porém, que para ser uma tecnologia que para ser aplicada, uma tecnologia que para dar êxito não necessita somente de designers, mas também de uma série de atores, uma ampla rede de projeto, composta, por exemplo, por investidores, pessoas que entendam o valor das ideias e, mesmo por isto, sejam disponíveis a apostar nelas. Empreendedores, pessoas que sabem fazer com que uma ideia dê certo e são tão teimosos que chegam até o fim. E uma outra série de stakeholders das ideias, que neste caso são stakeholders em particular sociais, pessoas envolvidas neste tipo de negócios que nós estamos prospectando aqui no TEDx Change. Então, uma primeira edição, já disse, foi já desenvolvida na Índia, ainda no começo do ano passado. Foi um projeto piloto liderado por Sônia Manchanda, da agência de consultoria Ideon, e liderado pelo professor Carlos Teixeira, nosso colega da Parsons University. No Brasil, claramente estamos tentando de importar esta tecnologia da inovação, estamos tentando de adaptá-lo claramente ao contexto local, estamos tentando também de melhorá-lo, aprimorá-lo. E desenvolvemos, por isso, uma rede bem abrangente de instituições. O Instituto Vivarta tem a coordenação geral do projeto. O projeto que envolveu diversas universidades, começou sim com a Unicinos e com a PUC do Rio, mas logo se ampliou a muitas outras universidades. Já somos 6 universidades no Brasil todo, tentando representar as diversas regiões. Claramente, nós continuamos a seguir e apoiar os nossos parceiros na Índia e nos Estados Unidos. Neste processo de transferência dessa tecnologia da Índia para o Brasil, e neste processo de adaptação,
Claramente precisamos criar as bases para que tudo isso acontecesse, e foi um processo bastante complexo, porque claramente a realidade muda, e trabalhar em rede e remotamente não é assim fácil. Não é assim fácil agregar novas instituições, e agregar um monte de professores, 250 alunos. Então, nós estamos tentando de puxar bastante nas técnicas da informação e da comunicação. Estamos trabalhando, então, com sistemas para compartilhar conhecimentos e competências. Hoje, os nossos alunos, aliás, semanalmente, os nossos alunos estão envolvidos em aula que envolvem alunos claramente da casa, mas também alunos de outras universidades brasileiras, mas também internacionais, empreendedores, atores sociais. E não é exatamente educação à distância, é uma mistura entre educação à distância e educação presencial. Ao mesmo tempo, é a participação de um projeto que envolve diversas turmas no mundo todo. Os nossos alunos, então, estão desenvolvendo, a partir dos mesmos recursos, estão tentando chegar aos mesmos objetivos, mas seguindo trajetos que sim são paralelos e que muitas vezes se entrelaçam. Também, deste ponto de vista, estamos orgulhosos de participar deste projeto. E, finalmente, entramos nas fases, como eu tinha prometido. Nas fases, a começar da primeira, a fase do sonhar. Estes são os roteiros que nós pretendemos percorrer para conseguir capturar sonhos e uma fatia de Brasil que seja efetivamente significativa do nosso país. Por isso estamos desenvolvendo uma série de ferramentas, eis algumas delas, ferramentas que nos auxiliam na captura dos sonhos. Aqui temos uma equipe de São Paulo, que está muito provavelmente saindo para o campo e começar a captura dos sonhos. Aqui temos um exemplo. Estamos entrevistando, então, as pessoas nos lugares do seu cotidiano, nas ruas, nos lugares de relação, nos lugares do trabalho, por exemplo. Nas cidades como nas vilas. Passando para a próxima fase, a fase 2, a fase do acreditar, a nossa intenção, então, é desenvolver um grande workshop, previsto para agosto deste ano. Um workshop de cocriação, chamar todos os designers que estamos formando, mas também investidores, também empreendedores, também outros atores da iniciativa pública e das organizações não governamentais. Juntá-las, todas estas cabeças juntadas numa sala, fechadas, aliás, numa sala, e durante 3 dias botar eles a produzir um monte de boas ideias. É por isso que nós chamamos este evento de conclave. Nós jogaremos a chave e deixaremos eles livres após de ter desenvolvido um monte de bons insights. E também por isto que nós estamos trabalhando desenvolvendo outras ferramentas para conseguir sintetizar as ideias que serão concebidas, como esta planilha, que permite coletar todas as informações essenciais das ideias concebidas. O objetivo é a produção de muitos insights, não ainda o seu detalhamento e a sua realização. Tudo isso acontecerá na terceira fase. Como eu já disse antes, o nosso objetivo é as ideias, os projetos que nós desenvolvemos, finalmente realizados. O nosso objetivo é que este valor, de alguma forma, volte para os entrevistados, volte para os brasileiros. Se não conseguiremos realizar os seus sonhos, ao menos nós gostaríamos devolver uma parte do valor, do grande valor que eles estão nos dando neste momento. Eu já disse quem são os sonhadores.
os nossos alunos, nós professores, Carlos lá nos Estados Unidos, a Sônia lá na Índia, mas estão sonhando conosco também diversos apoiadores, por exemplo, as organizações Artemisia e Tellus, bem como a plataforma de crowdfunding Catarse. Mesmo nestes dias, estamos desenvolvendo os vídeos para financiar o prosseguimento do projeto. Então, se vocês curtiram o projeto, por favor, dê um pulinho aí. Mesmo na próxima semana será uploadado, carregado o vídeo. Enfim, obrigado em meu nome, claro, mas sobretudo obrigado em nome de todos nós do projeto Dream in Brasil.